Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. E no programa dessa semana você vai ver. Dia 19 de abril foi realizada no Quartel-General do Comando Militar do Sudeste em São Paulo a solenidade comemorativa do Dia do Exército Brasileiro. Esta data homenageia a força e presença do Exército Nacional Brasileiro como entidade de proteção do território e nação brasileira. E nesta semana, o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o comandante militar do Sudeste, general de Exército Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva. Fique conosco! Dia 19 de abril foi realizada no Quartel-General do Comando Militar do Sudeste em São Paulo a solenidade comemorativa do Dia do Exército Brasileiro. Esta data homenageia a força e presença do Exército Nacional Brasileiro como entidade de proteção do território e nação brasileira. Ele é celebrado em 19 de abril em memória da Batalha dos Guararapes, que ocorreu em 19 de abril de 1648 no estado de Pernambuco. Neste episódio, um grupo de brasileiros de diferentes etnias, mas com o mesmo sentido patriótico, se reuniu pela primeira vez para combater a dominação holandesa. Oficialmente, o Exército Brasileiro foi criado em 1822, como um órgão subordinado ao Ministério da Defesa. Atualmente, a data serve para comemorar essa vitória, enaltecer o espírito patriótico brasileiro e para divulgar a importância dessa força armada. O Exército Brasileiro é um dos 3 braços das Forças Armadas, assim como a Marinha e a Aeronáutica. É uma honra para nós receber tantos convidados aqui no Comando Militar do Sudeste. Afinal de contas, são 374 anos, né? E é uma festa que não é só do Exército, do Brasil inteiro. Porque é uma festa, é o começo da palavra pátria, que a gente usou em 1648, né? Lá na Batalha de Guararapes. E salientando isso daqui, é a casa de todos os brasileiros também. Nós somos, no estado de São Paulo, 18 mil militares do Exército, né? Mas uma força que é expedicionária, porque está pronta para atuar em qualquer ponto do território nacional. Então, com 2 brigadas que são muito capazes de emprego estratégico, uma brigada aeromóvel, uma brigada que é mecanizada com veículos modernos Guarani, cerca de 100 veículos modernos Guarani. Então, e além disso, a gente tem a aviação do Exército, a gente tem também a Brigada Antiaérea. Então, para nós, conseguir reunir parte desses efetivos aqui para mostrar para as pessoas é muito salutar, é muito bacana e acho que todos nós estamos de parabéns. É uma honra imensa participar do Dia do Exército. O Exército, as Forças Armadas do Brasil são motivo de orgulho para toda a nação. E o Exército é uma demonstração viva da nação brasileira, de como ela é composta. Então, de fato, é uma honra imensa. Acho que todos os brasileiros têm que se orgulhar do Exército Brasileiro. É um evento bastante importante que nos alegra muito. Não só porque a gente está aqui reverenciando o nosso passado, mas porque também, como todos podem ver, uma grande presença de público aqui, uma grande presença da sociedade paulistana nesse momento de alegria nossa nos apoiando. Então, é algo que nos enche de alegria e satisfação, porque estamos aqui para atender essa sociedade. E quando essa sociedade está ao nosso lado, alegre, feliz conosco, nós entendemos que estamos fazendo bem o nosso trabalho. Para mim, particularmente, esse evento é extremamente importante. Tive o orgulho, o privilégio de fazer o CPUR de São Paulo em 1974 na arma de cavalaria. Então, como
oriundo das Forças Armadas. Eu acho que a gente entra menino e sai gente, sai formado. Então eu acho que a nossa juventude precisa mais conviver com as nossas Forças Armadas, dar valor àqueles que arriscam sua vida para nos defender, né? Então eu tenho muito carinho aqui, convivo há muito tempo aqui e acho que esse evento deveria ter muito mais gente prestigiando nosso Exército Brasileiro. Hoje estou extremamente agradecido por ter sido agraciado com a medalha do Exército Brasileiro, onde servi como militar e onde os ensinamentos recebidos como militar me foi de grande valia para a minha vida civil. Hoje, Dr. Bernardino Faganiello, no Dia do Exército, foi homenageado, aliás, uma das mais altas honrarias do Exército Brasileiro. E eu gostaria de saber a sensação, a emoção de receber esse prêmio, essa premiação, essa honraria e as suas considerações. Bom, Cury, queria falar para você o seguinte. Primeiro, obrigado por você ter vindo, ter prestigiado. Você não imagina a emoção que eu tenho de receber essa honraria, porque nós conhecemos o critério que eles usam, tá certo? Então, eu recebo isso com maior honra, recebi das mãos do general Tomás, certo? E vou dizer para você, hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Parabéns, honraria merecida pelo trabalho feito em prol do Exército e da sociedade brasileira. Parabéns. Obrigado. Bom, comemorar o Dia do Exército é uma satisfação para todos nós, né? O Exército não é de ninguém, é de todos nós, né? Do rico, do pobre, do homem, da mulher, de todos os brasileiros. Ele está presente todo o tempo, em todos os governos e está aqui para servir a todos nós, né? Isso é o ponto forte do Exército. E comemorar essa data é sempre uma alegria com os oficiais generais, com as tropas. É uma satisfação nossa participar do evento. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o general de Exército Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, comandante militar do Sudeste. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu, Cury. Satisfação estar aqui e poder conversar com vocês sempre. É uma honra para a gente. O senhor é o comandante geral do Sudeste, que é uma instituição que é uma das mais importantes dentro do Exército Brasileiro. Qual a importância da região militar Sudeste que o senhor comanda? Vamos lá. Primeiro,
o Exército Brasileiro, ele tem, na sua subdivisão, ele tem a Força Terrestre, que são os comandos militares de área, né? Sim. Aqui, antigamente, era o 2º Exército. Antigamente, a gente chamava de 1º Exército, 2º Exército, coisa e tal. Agora são os comandos militares de área. Então, os comandos militares de área são 8 no Brasil. 7 deles são comandados por general no último posto. E o Estado de São Paulo, o Comando Militar do Sudeste, é o único comando militar de área, pela importância do Estado de São Paulo, que só abrange um estado, que é São Paulo, né? Então, ele é muito importante e proporcionalmente importante a importância que tem São Paulo para o Brasil. São Paulo é o motor do Brasil, com quase 44 milhões de pessoas, né? Sim. Você vê aqui, é o maior poder econômico do Brasil. Só a cidade de São Paulo tem 22 milhões de pessoas, né? Então, o Comando Militar do Sudeste, ele é o comando que está situado na região mais importante do Brasil. Só por isso daí a gente dá a dimensão da importância. O que significa o expedicionário do Comando Militar do Sudeste? Comando Militar é porque o Comando Militar do Sudeste, ele tem uma característica importante. Você vê que a gente não tem fronteira. Aqui a gente tem fronteira com o mar, né? Sim. Porto Santo, não tem fronteira. Outros comandos militares de área, o Sul, o Oeste, a Amazônia, né? O Comando Militar do Norte, que fica em Belém, todos eles têm fronteira. O Comando Militar do Sudeste não tem fronteira. Mas a vocação expedicionária é pelo fato da gente ter, na faixa de 18 mil militares aqui no estado de São Paulo... 18 mil. Isso, que estão prontos para ser empregados em qualquer parte do território nacional ou fora dele. Hoje eu tenho aqui uma divisão de exército, que é o braço forte do exército aqui em São Paulo, que é a 2ª divisão de exército, e tem a 2ª região militar, que é a mão amiga, que faz a parte de administração, apoio, serviço militar, né, saúde. Então, a 2ª divisão do exército, ela tem 2 brigadas que são muito importantes. Uma brigada em Caçapava, que é aeromóvel, pronta para se deslocar de helicóptero para qualquer parte do Brasil, né? E uma brigada, que é a Brigada de Campinas, que ela é mecanizada, é em cima de uma viatura, uma plataforma moderna, que é a viatura sobre rodas Guarani, que a gente está recebendo agora da Iveco. Então está modernizando essa brigada. Então, essas 2 tropas são tropas para a gente empregar fora do estado de São Paulo. Pode ser empregada na região oeste, na região norte, pode ser empregado até fora do Brasil, se precisar de uma força de paz, um contingente. Por isso que é o termo expedicionário. Além disso, eu tenho um comando de aviação do Exército que fica em Taubaté, que também é uma tropa que é praticamente hipotecada ao Exército inteiro. Tem uma frota de quase 90 helicópteros, né? Um pouco mais. E tem uma brigada de artilharia antiaérea, que a gente está vendo agora a importância da artilharia antiaérea na defesa do território ucraniano, por exemplo. Então você vê que a aviação russa não está progredindo tão facilmente, porque tem uma tropa de artilharia antiaérea forte lá. Então a tropa responsável pela defesa antiaérea do Brasil de baixa e média altura, a sede dela, apesar de ela estar espalhada no Brasil inteiro, a sede dela fica em Guarujá, aqui no estado de São Paulo. O Brasil está fazendo, ou fez e irá continuar fazendo, exercícios militares com os Estados Unidos. O que significa isso e qual a importância disso? Quando a gente fez, foi até uma inovação, né? Foi a primeira vez que isso aconteceu. No ano passado, mais ou menos em novembro, dezembro, houve a Operação Core, que foi uma operação combinada entre as tropas brasileiras e as tropas dos Estados Unidos. A gente tem alguns exercícios programados, faz parte da nossa diplomacia militar, e a gente atuou com eles. Foi a primeira vez que eles vieram ao Brasil para atuar. Atuaram na região de Lorena e na região de Resende. Fizeram justamente um assalto aeromóvel com a Brigada de Caçapava. Então, é uma inovação, porque quando você está atuando com tropas de outro país, e a gente tem intercâmbio com vários países, faz parte da diplomacia militar, você acaba pegando as melhores práticas deles. Eles são um exército altamente capacitado, com muita experiência operacional, e eles também acabam aprendendo conosco o que a gente tem feito. Claro. Então, esse ano, inclusive, no rodízio, a gente vai começar a fazer o exercício lá nos Estados Unidos. A gente vai levar uma tropa daqui para lá para prosseguir nesse intercâmbio, que é um intercâmbio com exercício de tropa. Que, aliás,
honrosamente, a SASD foi convidado para assistir, o tiro lá em Resende, a Sociedade dos Amigos da 2ª Divisão de Exército. Exatamente. Foram lá e foi um exercício bem dinâmico, bem bacana. 22 aeronaves no ar ao mesmo tempo, levando tropa para um assalto aeromóvel e depois um tiro de assalto que impressiona muito, que a gente ficou mais ou menos 20 a 30 minutos atirando, sustentando o fogo. É uma coisa bem incomum, porque se gasta bastante munição, claro, de maneira certeira, e se dá a dimensão exata do que o Exército tem condições de fazer numa operação desse tipo aí. Que é muito importante. É muito importante. Bem, o senhor foi também, dentro da sua história, chefe do DSEX. Isso. O que é o DSEX e qual a importância desta integração da escola militar e a sociedade? Bom, o departamento, o DSEX é o Departamento de Educação e Cultura do Exército, né? Sim. Então o Exército ele tem uma das suas prioridades é a educação e cultura. E eu chefiei, tive a honra de chefiar, antes de vir para o Comando Militar do Sudeste, já como general no último posto, eu chefiei, foi minha primeira comissão, o Departamento de Educação e Cultura, que tem um papel muito importante, estratégico, porque a educação é estratégica não só para o Exército, mas para o país como um todo. Sim, claro. A gente muitas vezes acha que o petróleo é estratégico, não, a educação é mais estratégico do que tudo. Claro. Então, ele congrega o Departamento de Educação e Cultura, todas as nossas escolas, tanto na parte da formação acadêmica e formação científica do nosso pessoal para poder chegar aos nossos postos de graduações, tanto de sargento como de oficial, como também a formação assistencial, que é dos alunos do Sistema Colégio Militar, que são 14 colégios militares, e o mais novo, que é o de São Paulo, que está sendo plenamente inaugurado, possivelmente no ano que vem. Vai ser inaugurado o Colégio Militar, mas já está funcionando lá junto com o CPUR em Santana. Então, o Exército sempre deu muita importância ao sistema de educação e cultura. O sistema de história também, do patrimônio histórico e cultural do Exército, também está acoplado, né, nesse grande arcabouço de educação e cultura do Exército. E graças a ele, a gente mantém as nossas crenças, tradições, valores e vai seguindo numa linha mais ou menos previsível, que é a linha que faz com que o Exército tenha uma reputação séria e importante junto à sociedade brasileira para prestar o melhor serviço. E essa integração com a sociedade, fundamental. Esse é um dos canais importantes para isso. E para você ter uma ideia agora, por exemplo, durante a pandemia, isso foi até motivo, objeto de algum questionamento de imprensa, pessoal, para ver como é que a gente fez. A gente conseguiu, não a parte da educação assistencial, colégios militares acompanharam o sistema de educação como foi feito. Fez aula online, mas foi muito bem nesse sistema de aula online. Agora, o sistema nosso customizado de formação de oficiais, formação de sargentos, não parou em nenhum momento. A gente manteve todas as escolas funcionando. Fantástico. Com todas as medidas sanitárias que foram empregadas, todo mundo, até porque o pessoal mora nas escolas. Sim. As nossas escolas são de internato, tanto a escola de formação de sargentos, como a escola de formação de oficiais. E não é uma só, são várias no Brasil inteiro. E graças a Deus, a gente não teve nenhum caso grave, nunca aconteceu uma perda de controle. Eu acho que os nossos concursos ocorreram, não houve solução de continuidade. Então, esse foi um grande ponto alto que a gente passou, inclusive para quem quisesse ver como que a gente fez, a gente conseguiu fazer. E os nossos colégios militares voltaram à aula presencial na primeira oportunidade. Então, eu acho que no momento da pandemia que a gente viveu, que foi muito triste, muito preocupante para o Brasil inteiro, a gente se saiu muito bem. Que bom. Esse ano estamos comemorando 200 anos da independência do Brasil. E tenho certeza que para o Exército ele tem um significado que eu gostaria que o senhor explicitasse o diferencial e a importância. Para o Exército e para a sociedade paulista. Para a sociedade, sem dúvida. A independência começou aqui nas margens do Rio Ipiranga, né? É verdade. A gente vai ter a reabertura do Museu de Ipiranga em breve, né? É verdade. Então, no dia 19 a gente está comemorando a data do Exército Brasileiro, que são 370
4 anos que a gente está comemorando a união dos povos na Batalha de Guararapes para expulsar o invasor holandês, né? Sim. Então a gente considerou, é uma comemoração recente, não da Batalha de Guararapes, mas de associar esse dia ao Dia do Exército. O Exército está associado de maneira, assim, de sangue com a defesa da nossa pátria. Então a independência é um marco para nós extremamente significativo, para todos nós. Né? E a independência é uma conquista que foi realizada nas margens do Rio Ipiranga, no 7 de setembro de 1822, estamos fazendo 200 anos. Somos um país jovem, mas somos um país com muita esperança. A gente tem que olhar para o todo. A gente é jovem na história. Às vezes a gente fica desanimado com uma coisa ou com outra, mas olha, a gente tem um futuro muito longo pela frente e de muita perspectiva, de muita possibilidade do Brasil fazer coisas que são coisas maravilhosas em termos de com o que a gente tem de riqueza natural, com o nosso povo, com o nosso meio ambiente. Então, muita coisa se deve ao fato de a gente ter conseguido ser independente desde 1822. Então temos que celebrar isso aí com muito esmero. Sem dúvida. O senhor, como membro do alto comando do Exército, o que o senhor colocaria como os principais desafios da Força Terrestre nesse momento histórico de conflagração internacional, enfim, todos os desafios? Bom, o primeiro desafio que a gente tem que raciocinar é o seguinte, a gente estar à altura da responsabilidade de cumprir a missão constitucional que a gente recebeu e que tem que ser cumprida o tempo todo. Então, o Brasil é um país soberano, suas Forças Armadas são instituições nacionais permanentes. Sem dúvida. Elas não são instituições que andam ao sabor de um governo ou do outro, são instituições de Estado, do Estado brasileiro. Elas são instituições comprometidas com a nossa Constituição, com a defesa da pátria, com a garantia dos poderes constitucionais, com a garantia da lei e da ordem. Então, o nosso desafio é dotar essa força com os recursos que a gente tem hoje, que são escassos, que a gente está vivendo esse período sazonal de dificuldade orçamentária, você manter uma força que tenha capacidade de cumprir suas missões constitucionais, né, na medida em que você tem dificuldade orçamentária, mas você tem que manter o investimento em defesa, você tem que manter as suas capacidades plenas para que você não seja surpreendido. Sem dúvida. A gente está vendo agora o exemplo, as lições que estão vindo do exterior, né? Não adianta nada você se filiar ou se associar a tratados sem que você tenha capacidade de dissuasória efetiva. Quando você não tem capacidade de dissuasória efetiva, o outro vem e você já falhou no cumprimento da tua missão. Claro. Então, a nossa preocupação é que a gente tem um gigante para tomar conta, que é o Brasil. É por isso que tem uma aprovação tão alta da sociedade em relação ao Exército, que é exatamente a cumprir o papel constitucional. Queremos desejar pleno êxito na sua missão. Infelizmente, chegamos ao final do nosso tempo. Queremos agradecer muito a sua participação, General de Exército Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva. Obrigado. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento. Com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá.